Vamos lá, começar a revisão sobre tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte, né? Aqui, ó, como conceito, é a parte da medicina legal, ou seja, faz parte da medicina legal, que estuda a morte e o morto, né? Bem como suas repercussões na esfera jurídico-social. Anteriormente, a morte era considerada no momento em que cessava totalmente as funções vitais do corpo humano. Porém, atualmente, existe um novo conceito, que é da morte encefálica. E por que esse conceito foi atualizado? Né? Ou seja, antes tinha que todos os órgãos, todos os sistemas cessarem totalmente para uma pessoa ser considerada morta. E agora é a morte encefálica. Justamente pela modernização dos transplantes de órgãos. Né? Ou seja, hoje em dia a gente considera a morte encefálica como irreversível, mas pode acontecer de essa parte do corpo, né, esse sistema, o sistema neurológico, ter cessado suas atividades de forma irreversível, porém outros órgãos continuarem funcionando, como coração, rins, pulmões, etc. E essas partes que continuam funcionando, elas podem ser transplantadas para outros corpos, né? Aliás, desculpa, para outras pessoas, para que essas outras pessoas não virem corpos. Então, por isso que hoje é adotado a morte encefálica como o conceito definitivo de morte, né? E não como um todo. Eu já vi questões dizendo que era a morte cerebral, porém é a morte encefálica, certo? Lá embaixo eu acho que vai ter detalhando um pouco mais em relação a isso. Mas não é a morte cerebral, é a morte encefálica. Então vamos lá, modalidades de morte. Morte atômica é o cessamento total e permanente de todas as grandes funções do organismo, entre si e com o meio ambiente. Por exemplo, função pulmonar, função cardíaca, função neural e por aí vai. Então, cessou total e permanentemente, de forma permanente, todas essas funções, esses sistemas, é chamada morte anatômica, que inclusive era o conceito inicial, né? Anteriormente, ó, todas as funções vitais, né? Ó, todas as grandes funções. Morte histológica. O que é a morte histológica? Não sendo a morte no momento, compreende-se a morte histológica um processo decorrente da anterior, em que os tecidos e as células dos órgãos e sistemas morrem paulatinamente. A morte histológica está relacionada com a morte celular, né? A morte da célula. A gente sabe que sempre tem nos diversos órgãos, nas funções, etc., células morrendo e sendo renovadas. Porém, é considerada a morte histológica quando não existe mais uma maneira de, de existir vida ali naquele órgão. Por exemplo, o coração. Todo dia tem célula morrendo, célula vivendo, célula morrendo, célula sendo criada, né? Mas se chegar um ponto em que foram destruídas células a tal ponto que aquela função não vai poder ser continuada, vai ser considerada a morte histológica, né? Então, uma palavra para definir isso aqui seria irreversível, certo? Ou seja, foge da normalidade, né? Morte aparente. O indivíduo assemelha-se incrivelmente ao morto, mas está vivo, por débil persistência da circulação. Pode durar horas, sendo possível a recuperação pelo emprego de socorro médico imediato e adequado. Aqui embaixo, né, a gente vai ver os sinais abióticos imediatos, né? Vai começar aqui, ó, fenômenos ou sinais, né, abióticos imediatos. E eles são fenômenos que não dão certeza de morte ainda, né? Que vão se encaixar aqui, ó, na morte aparente.
né? Sinais tanatomiméticos imitam a morte real, mas com ela não se confunde. A tríade de Toynott define clinicamente o estado de morte aparente, que consiste em imobilidade, ausência aparente de circulação e ausência aparente de respiração. Ou seja, a pessoa não está se movendo. Aparentemente, não está havendo circulação sanguínea, nem está havendo respiração, né? Ainda assim, não é possível definir que a pessoa de fato está morta. Ainda está aqui, ó, na morte aparente, certo? E aí vão haver diversas técnicas para testar, vou dizer assim, né? Testar se a pessoa está viva ou está morta, e que não vão ser estudadas aqui, porque é algo muito específico. Morte relativa. O indivíduo jaz como morto, vitimado por parada cardíaca, diagnosticada por ausência de pulso em artéria calibrosa, como a carótida comum, por exemplo. A femoral, associada à perda de consciência, cianose ou palidismo. Ou seja, seria um estado mais avançado dessa morte aparente, né? Aqui a gente está levando como uma ordem cronológica. Morte intermediária. A morte intermediária, ela não é admitida por todos os autores, né? Ou seja, apenas por alguns autores. Ela precede a absoluta, que é a próxima, e sucede a relativa, que é a que a gente acabou de ver aqui. Então ela fica aqui no meio. Ela é considerada o verdadeiro estágio inicial da morte definitiva, né? Como o tempo inicial da morte. E a morte real, né? É o ato de cessar a personalidade e fisicamente a humana conexão orgânica por inibição da força de coesão intermolecular e o de formar-se paulatinamente a decomposição do cadáver até o limite natural dos componentes minerais do corpo. Ou seja, aqui de fato houve a morte e aí vão começar a surgir os efeitos pós-mortes, né? Então aqui, ó, como a morte, aqui os tipos de morte, né? Aqui ela não está organizada em ordem, certo? Aqui alguns sinais tanatométricos que foi o que foi falado aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó, da morte aparente. Então, todos esses aqui são sinais de morte aparente que não dão certeza, certo? Apenas suspeita de morte. Ação do frio, êxtase, comas, situação de transe, afogamento, catalepsia, eletropressão, por aí vai. Outras classificações. Isso aqui vai ser só uma introdução, vai ser visto em outro assunto, mas é a introdução porque alguns conceitos mais à frente vão precisar dessa introdução aqui. Mas é muito tranquilo. Morte natural. Morte natural, como o próprio nome diz, é aquela que sobreveio motivada a meio de causas patológicas ou grave malformação. Enfim, são mortes por doenças, né? Principalmente esse tipo de morte é assistida por médico, né? Então, ela vai decorrer da idade, de malformação, né? Malformação incompatível com a vida extrauterina, ou seja, aqui está relacionada a um feto, né? A uma criança que não vai chegar a nascer, né? Não vai chegar a ter vida. Causas patológicas são as doenças em geral. Morte violenta é aquela que resulta de uma ação exógena e lesiva. Então, homicídio, né? Acidente, suicídio são mortes violentas. Existe muita gente que acha que
Um acidente é uma causa natural, não é violenta, bem como o suicídio, mas na verdade toda e qualquer ação que for exógena vai ser uma morte violenta. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Engasgamento. Engasgamento é uma morte violenta, não é uma morte natural. E a ação, ela tem que ser exógena, ou seja, ela tem que ser externa. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, um envenenamento. O envenenamento é uma morte, tipo de morte violenta. Ah, mas não é exógena. Por quê? Porque o efeito do veneno ocorreu dentro do corpo. Não. Mas de onde é que veio o veneno? O veneno veio de uma ação exógena. Veio de fora para dentro. O efeito, sim, aconteceu dentro. Mas a ação inicial, a causa, foi exógena. O efeito foi interno, mas a causa foi exógena. Morte suspeita é aquela que ocorre em pessoas de aparente boa saúde e ocorre de forma inesperada, né? Não tem causa evidente, também não tem sinais de violência, certo? Ou seja, ela gera uma certa desconfiança. Então, foi encontrada uma pessoa morta que ela tinha uma boa saúde, ou seja, não dá para dizer que foi uma morte natural, ninguém sabia que ela tinha algum problema de saúde, mas também não tem sinal de morte violenta. Logo, é considerada morte suspeita. Morte súbita é definido como a morte que se produz apenas instantaneamente, pelo menos muito rapidamente no decorrer de boa saúde aparente. Aquela que ocorre de forma imprevista, né? Ou no máximo por alguns minutos, precedido ou não de tal. Aqui são definições de alguns autores, mas e aqui alguns exemplos, né? AVC, tumor cerebral, né? Etc. Aqui seria um tipo de morte natural. Só que vamos pensar numa pessoa que tinha algum problema grave de saúde, mas ela não sabia. Então, a gente pode dizer que se essa pessoa soubesse e estivesse tratando e ela morresse, seria uma causa natural. Morte súbita é aquela pessoa de aparente boa saúde e morreu de uma causa natural. Porém, não foi violenta, nem foi suspeita, porque a suspeita ninguém viu. Essa aqui a gente está vendo. Por exemplo, morte súbita. O que ocorre dentro de campo, em um jogo de futebol. Todo mundo tá vendo, não tem como dizer que é uma morte suspeita, é uma morte súbita, né? Morte agônica. É considerada lenta, sofrida, em tempo longo, né? Isso implica na formação mais lenta de livores hipostáticos, que vão ser vistos lá embaixo. A fim de diferenciar a morte súbita, da morte súbita, né? A morte agônica, existem dois elementos consistentes. Enfim, aqui é o teste, mas indo no núcleo disso aqui, ó, o primeiro vai testar o glicogênio e a glicose. O segundo vai testar o nível de adrenalina, certo? O que é que eu vi em comum aqui, ó? Se regular, foi rápida. Ou seja, ela foi súbita. E em relação à adrenalina, se regular, também foi rápida. Logo, a gente chega à conclusão de que quando esses níveis forem regulares, é que a morte foi súbita, certo? Ela não foi agônica. Dá para levar isso de um ponto de vista até lógico, porque a morte súbita é algo rápido. Vamos pensar que não dá nem tempo de o corpo se alterar ali, né? As funções se alterarem. Agora, a morte agônica, imagina a pessoa ali sofrendo, doente, sentindo dor. Ali, com certeza vai haver uma grande alteração. E aqui, ó, o que é utilizado como parâmetro nesses dois tipos de teste é o nível de glicose e o nível de adrenalina. Logo, se for irregular qualquer um dos dois, é considerada a morte rápida, né? E a sobrevivência é o tempo em que vai desde o evento danoso até a morte, né? Por exemplo, numa morte agônica, é do tempo que ela está sofrendo até a morte definitiva. Esse é o tempo chamado sobrevivência.
Diagnóstico é feito pela tanatognose, que avalia os sinais de morte, classificados em duvidosos, prováveis e certos, né? Aqui são como níveis, né? Aqui é a morte certa, a morte provável e aqui é a dúvida, né? Utilizam-se os conceitos de morte circulatória, morte cerebral. Morte circulatória dá-se com a parada circulatória irreversível, né? Ou seja, não tem volta. Principalmente pela ausência de batimentos cardíacos. É o método tradicional. Morte cerebral. É a morte encefálica geral e não só do córtex, ainda que o coração esteja em funcionamento. Ocorre com a morte do tronco encefálico, certo? Ou seja, a morte cerebral é como foi visto lá em cima, né? Aqui, ó, logo no início, morte encefálica é o conceito utilizado, não é a morte cerebral, é a morte encefálica, né? Envolve todo esse sistema. Ocorre com a morte do tronco encefálico. São submetidos a procedimentos para verificação de morte encefálica os pacientes que apresentarem coma não perceptível, ausência de reatividade supraespinhal e apneia persistente. Observação: a morte encefálica não é, a morte cerebral não é sinônimo de morte encefálica, né? Que é o que eu venho falando desde o início. O encéfalo abrange o cérebro, cerebelo e o tronco, ou seja, a morte cerebral está aqui. A morte cefálica, ó, né, vai envolver esses três aqui, ó. A os nomezinhos complicados, hein? Cronotanatognose é utilizada para chegar ao tempo da morte. Entretanto, a estimativa depende de fatores externos e internos ao cadáver. Existem vários fatores que vão influenciar na estimativa desse tempo. Não existe consenso, não existe nada absoluto. Isso aí já é uma questão de prova, né? Se falar que X horas certeza certeza do tempo de morte de uma pessoa, está errado. Não existe certeza de nada em relação a isso. E aqui é interessante. Atualmente existe a entomologia forense, que é considerada, inclusive, mais precisa que esse conceito aqui, certo? Que ajuda a estimar o tempo de morte com o estudo dos insetos, né? Os insetos que estão na fauna cadavérica, né? Na chamada fauna cadavérica. E o estudo desses insetos dá uma perspectiva de tempo mais precisa que esse próprio estudo aqui, certo? Período de certeza de Tourdes é quando não se tem certeza que a pessoa está realmente morta, sendo observado nos sinais abióticos imediatos, certo? Passados esses conceitos, vamos ver agora os fenômenos cadavéricos, começando pelos imediatos, né? Que ocorrem logo após a morte, vou dizer assim, porém não há certeza. Quando a pessoa apresenta esses fenômenos, ela pode estar viva ou pode estar morta, né? Pode estar ou viva ou morta. Então vamos lá. Abolição do tônus muscular, né? É o chamado sinal de Rebuilart, né? Que feito mediante injeção de éter na coxa do indivíduo. Se o material refluir pelo orifício da agulha, é sinal de morte. Se ele for absorvido, ele está vivo, ou seja, aqui vai ser um sinal de processo infeccioso, né? Imobilidade, né? Claro, a gente sabe que com a morte a pessoa fica imóvel, mas isso não é definitivo, ela pode também estar desmaiada, né? Relaxamento dos esfíncteres implica na saída de fezes e urinas pelo corpo através dos esfíncteres. Isso aqui também é um sinal imediato, certo? Perda de consciência, autoexplicativo, né? Insensibilidade é a ausência de sensibilidade em relação a eventos como sensações térmicas, toque e dor. Aqui é um dos exemplos, né? Sinal de Josat, que é o pinçamento no mamilo. Pega uma pinça, aperta o mamilo, se a pessoa
se a pessoa... Segundo. Vamos lá, voltando. Então, ocorre esse pinçamento, é feito esse pinçamento no mamilo. Se a pessoa reagir, ela está viva, né? É um tipo de teste. Face hipocrática, né? É a abolição do tônus muscular, ou máscara da morte. Existe uma expressão facial de sofrimento, dor ou agonia, né? A pessoa tende a contrair um pouco os músculos da face antes de morrer. É aquele verdadeiro sinal da morte, observado no rosto das pessoas. Porém, né, estamos observando os fenômenos imediatos, que não indicam certeza. Inexcitabilidade elétrica. Mesmo com estímulos elétricos, a pessoa fica inerte, né? Dá um choquezinho para ver se ela reage. Morte encefálica. Como visto, ocorre a morte do tronco cefálico. Cessação da respiração e cessação da circulação sanguínea. Né? 3 grandes sistemas. Há várias formas de verificar a cessação, seja pela ausência de murmúrios, né? Som do ar, quando passa pelos brônquios, seja pela coloração de um espelho próximo ao nariz do morto, se embaçar é porque está respirando. Sinal de Winslow, né? Consiste na aproximação de uma vela no nariz. Se a chama tremeluzir ou apagar, é porque tem ar entrando e saindo, né? Está existindo respiração. São alguns testes, né? Cessação da circulação, né? Quando o sangue deixa de circular. Tem várias formas de verificar, né? Aqui são alguns exemplos. Prova de Halloween, de Tesson, de Bourchot, aqui do lado vai ter alguns, né? Vamos observar. Teste de Magnus, né? Utiliza um torniquete ao redor de um dedo com pressão suficiente para barrar o sangue, venoso sem bloquear. Se houver circulação, em poucos minutos, a parte distal fica roxeada e congesta, né? Teste de Halloween, aplica-se uma gota de éter no fundo do saco conjuntival de um dos olhos, ou seja, coloca éter no olho do indivíduo, né? Se ele reagir a isso é porque ele está vivo. Geralmente, né? Todo teste busca... O que é que o teste busca? Ele vai buscar uma reação. Se a pessoa reagir, indica que ela está viva, né? E aí vai fazendo teste de Rebuliati. A injeção de éter, né? Como foi visto lá em cima, geralmente na coxa. Se não houver, ele vai refluir pela ferida se não houver circulação. Agora, se ele for absorvido, há circulação, né? A reação inflamatória, como eu coloquei aqui, ó. Teste de Cardi produz uma coloração verde esmeralda na esclerótica, aquela partezinha branca do olho, pela injeção de fluorescina. São testes bem específicos, né? Que geralmente, para falar a verdade, eu mesmo não vejo ser utilizados, não. Mas, enfim. E aqui alguns outros testes, né? Cessação de batimentos cardíacos, escuta interna do coração, sinal de Bourchot, radioscopia do coração, eletrocardiograma, fonocardiograma, ecografia, pálpebras parcialmente cerradas. E esse aqui eu já vi prova, inclusive CESP. A midríase, né? A midríase, que é a dilatação pupilar, é também um sinal abiótico e imediato, né? Eu já vi questão dizendo que era consecutivo, que é o próximo que a gente vai ver, mas na verdade ele é um sinal imediato. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou continuar com os fenômenos consecutivos.